Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Júlia, faço parte do Núcleo Técnico Científico aqui da Unrigs. Hoje, então, nós temos mais um evento do nosso ciclo de palestras, dessa vez para conversar com cuidadores e familiares que têm essa experiência de conviver com pessoas que têm o diagnóstico de Alzheimer, né? E agora, muito obrigada pela presença de todos. Vou reforçar, pedir para todo mundo manter as câmeras e os microfones desligados. E vou passar a palavra para o Fernando, que vai iniciar o nosso evento. Muito obrigada pela presença e um bom evento para todos e todas. Olá, pessoal. Me escutam direitinho? Acredito que sim. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a Unrigs por esse convite e também aos parceiros, a BrasRS e a SBGG, para falar um pouco sobre esse assunto que me encanta muito, mas também me desperta lembranças incríveis de uma jornada que tive ao lado da minha avó. E para começar essa noite, antes de chamar os painelistas, eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do porquê que eu estou aqui e dessa pessoa incrível que eu tive na minha vida. A vovó Nilva foi minha melhor amiga durante boa parte da minha vida, durante a maior parte da minha vida. A minha avó sempre teve uma paixão pelo netinho da vovó, como costumava me chamar, e era muito interessada nessa troca de experiências, nessa troca cultural entre gerações, nesse convívio intergeracional que a gente fala. Ela sempre buscava entender o que o netinho gostava para que ela pudesse conhecer um pouco mais, sentar na mesa de jantar e conversar comigo sobre todo aquele universo. Então, para que isso acontecesse, a minha avó leu todos os livros do Harry Potter, leu todos os livros do Senhor dos Anéis, ela assistia todos os filmes, lia todas as revistas que pudessem interessar primeiro uma criança, depois um jovem e adolescente. E com isso, minha avó sempre teve assunto com o neto, em qualquer fase de sua vida. Para ela, isso era muito importante. E eu aprendi com ela que essa troca de experiências entre gerações também era muito importante. Depois, mais tarde, claro, depois de toda a experiência, toda a aventura que nós tivemos, e eu vou compartilhar logo mais, eu entendi que isso já era uma reserva afetiva que estava sendo criada. A minha avó, claro, independente da relação que tivéssemos, seria minha avó. Talvez uma boa avó, talvez uma avó distante, mas ela seria minha avó. Mas criar esse vínculo de amizade é uma escolha, né? Muito mais do que uma imposição. E ela se tornou, sim, minha melhor amiga ao longo da vida. Talvez para muitos dos meus amigos na escola isso pudesse soar um pouco estranho, uma melhor amiga já próxima de 70 anos, depois passando dos 70 anos, mas sim, nós éramos muito parceiros. Mas as coisas estavam um pouquinho diferentes. Eu lembro que eu saía da escola e eu passava direto na casa dela para almoçar. Ela fazia o melhor bife à milanesa do universo. E um dia nós percebemos que a vovó estava reclamando de uma tontura, náuseas, dores de cabeça. Ela se sentia muito indisposta e sempre após o meio-dia. E aquilo foi se repetindo aquela semana, depois pelo mês e assim por diante. Até que nós decidimos fazer uma peregrinação e fomos em diversos consultórios de muitas especialidades, porque ninguém descobria o que vovó Nilva tinha. Por que sempre depois do meio-dia ela se sentia tão indisposta e ela tinha um zumbido no ouvido que não deixava ela descansar. Ela dizia, esse zumbido no ouvido vai me deixar louca, eu não consigo ler, eu não consigo dormir, eu não consigo cozinhar, não consigo fazer nada. Aí depois de um ano, procurando por uma resposta, fomos ao médico que perguntou, a vovó Nilva está tomando os remédios dela corretamente? Na hora eu pensei, claro, imagina. A essa época, minha avó já tomava diversas medicações para hipertensão, para diabetes, dentre outras, que são comuns ao processo do envelhecimento. E eu disse, não, imagina, minha avó sempre foi muito regrada, ela toma tudo na hora certa, jamais se confundiria. Cheguei em casa e nós fizemos um teste. Nós colocamos o número certo de comprimidos para aquela semana, de segunda a segunda, em frascos com o rótulo
né? Nós colocamos o nome do remédio que a gente estava colocando ali dentro. E lá por quarta-feira, a gente foi olhar, estava tudo errado. Um dos frascos já vazio, o outro cheio, um outro pela metade. É claro que isso estava gerando um desequilíbrio, porque ela tomava muitos de um só comprimido, nenhum de outros, e isso gerava, então, um desequilíbrio, ela se sentia indisposta, com náuseas, dores de cabeça. Voltamos ao consultório com esse experimento feito pelo neto e pela filha, e o médico disse, claro, com auxílio de outros exames e de testes clínicos, o médico disse que muito provavelmente Dona Nilva estivesse manifestando a doença de Alzheimer. Quando ele falou doença de Alzheimer, eu era um adolescente, a primeira coisa que me veio em mente foi Procurando Nemo. Não sei se vocês já assistiram o filme, mas tem um peixinho azul que fica o tempo inteiro se apresentando. Oi, tudo bem? Meu nome é Dory. Oi, tudo bem? Meu nome é Dory. Oi, tudo bem? Meu nome é Dory. E eu pensei, nossa, minha avó vai passar o dia inteiro falando, oi, tudo bem? Meu nome é Nilva. Oi, tudo bem? Meu nome é Nilva. Vai ser insuportável, mas a gente vai conseguir levar o dia a dia. Até que um dia, a minha avó estava costurando, ela estava tricotando no quarto e ela me olhava por cima dos óculos. Ela tricotava e ela me olhava, fazia uma cara, e ela tricotava e fazia uma cara para mim. E eu disse para ela, vó, o que a senhora tanto me olha? Ah, não é nada, é só besteira aqui. Vó, fala, o que a senhora tanto me olha? Não, imagina, não é nada, tô só pensando besteira. Fala, vó, o que a senhora tanto me olha? Aí ela me perguntou, eu tenho netos? Quando ela me disse aquilo, o meu chão se abriu. Era como se uma era estivesse se encerrando para começar uma nova. Eu me afundei em questionamentos, me afundei em dúvidas, me afundei em conteúdos muito negativos que há 15 anos atrás era o que se encontrava na internet sobre Alzheimer. Quando eu cheguei do consultório médico e eu coloquei o nome da doença no Google, o primeiro link, a primeira notícia que surgiu, isso era do G1 na época, dizia no título da matéria, familiares que cuidam de idosos com demência muitas vezes morrem antes do idoso por desenvolverem depressão e outras patologias. Tudo era muito negativo. Nada incentivava o familiar cuidador que não podia curar quem mais amava a simplesmente cuidar. E não há nada de simplesmente em cuidar. Não há nada de simples em cuidar de alguém que a gente ama. Ninguém vai a um consultório esperando ouvir um diagnóstico incurável. O que é o Alzheimer? Uma doença neurodegenerativa, progressiva e incurável. A negação do familiar cuidador, e eu falo isso com muita propriedade, porque essa é a minha maior credencial. Eu fui um familiar cuidador, deixei a universidade de filosofia, deixei meu trabalho. Por 6 anos estive ao lado da minha avó, sendo o ato de cuidar dela a minha principal função, me dividindo entre o melhor amigo, o neto e às vezes até mesmo o pai da pessoa que eu mais amava. Mas a negação nesse início me levou a muito sofrimento. A gente nega. Primeiro porque a gente tem muito enraizado essa cultura da caduquice. Se vocês perguntarem aos seus pais ou seus avós, alguém teve Alzheimer lá no passado? Não, isso é doença de hoje em dia. Ah, mas espera aí. Fulana ficou caduca. Ah, eu tinha um vizinho que ficou esclerosado. Ah, e tinha uma tia lá que ficou lelé. Os nomes eram outros. Muito embora a doença de Alzheimer já tenha mais de 120 anos de diagnóstico, de história, a gente não conhece muito ainda, porque a gente associa muito ao processo natural do envelhecimento. As perdas, que são consequência da doença, a gente associa sim ao envelhecimento, principalmente por esse conceito do velho caduco, que o brasileiro ainda tem muito enraizado. E a gente nega. Eu ia negando e dizendo, não, imagina, minha avó não tem Alzheimer, minha avó está ficando velha. Isso é tudo exagero. E quando ela finalmente olhou nos meus olhos e perguntou se tinha netos, aquele momento para mim foi um divisor de águas. Eu deixei de ser o cuidador que negava a doença de minha avó, o familiar com raiva,
do destino, o familiar com ódio, o familiar com nojo do que estava acontecendo. Eu passei a ser o familiar que entendia que aquilo ali não era só o envelhecimento acontecendo. Porque nada no mundo faria minha avó esquecer do neto se não fosse uma doença extremamente complexa como é a doença de Alzheimer. Eu vou pedir para Júlia compartilhar com vocês um pouquinho, um vídeo muito curto sobre depois desse momento inicial, desse embate, da aceitação do diagnóstico, como que a minha família decidiu viver o Alzheimer no nosso cotidiano. Júlia, você pode colocar o vídeo para a gente, por favor? Tem que ouvir. Queria que você ouvisse. A gente não está escutando. A gente está escutando alguém falando, mas não o vídeo. Só um minutinho, já compartilho. Vamos ver se vai dar certo. Bom, enquanto isso, Júlia, eu vou falando. Ó, vamos ver. O que ela tava? Nem xingar! Ai, eu nunca vi nada igual. Nem xingar. Viu? Tu xinga ela lá. Aí isso é uma piada. O que houve com a lâmpada? É uma piada. Ai, meu Deus do céu, cheguei a chorar. Olha lá a bola. Ai, que coisa boa, divertida. Quer uma lâmpada dessa pra ti? Aí eu ia passar o dia inteiro rindo. Gostou da lâmpada? Olha lá, ela não para, amor. Isso é claro, tá falando. É só quando ela ouve som. Bate palma. Tu não pode nem dar em alguém aqui. Ainda bem, né? Se tu quiser dar uns tapas aí, não para. Bate palma. Ai, vó, te amo. Bom, gente, essa é a vovó Nilva, que foi o meu propósito de vida e que continua sendo o propósito da minha vida. Vovó Nilva ela exerceu uma influência que não cabe em palavras. E quando eu entendi que eu não poderia derrotar a doença de Alzheimer como eu gostaria, curando a minha avó dessa doença, eu entendi que eu deveria vencê-la todos os dias. E era isso, minha avó rindo, minha avó feliz, de alguma forma ou de outra, que me fazia entender que aquele dia estava vencido. E que no dia seguinte, novos desafios certamente se apresentariam, mas eu também os venceria. E para a gente conversar um pouco mais, e claro que a gente vai ter um debate, eu vejo que já tem gente aqui querendo, mandando mensagem. A gente vai abrir para as perguntas e respostas no final, mas nós vamos compor uma mesa com 2 outros profissionais por quem eu tenho uma admiração tremenda e tem muita expertise para compartilhar com vocês. E primeiro eu vou chamar o médico geriatra, Dr. João Senger, para falar um pouco sobre a perspectiva do médico nesse contexto do cuidar de alguém com Alzheimer, principalmente esse cuidado informal, que é uma dedicação de um familiar, muitas não, na maioria das vezes, uma filha. E claro que durante esse período em que a gente cuida de alguém com a doença, a gente acaba negligenciando o autocuidado e a gente se afunda em diversos questionamentos. Então, eu queria chamar e dar as boas-vindas ao Dr. João Senger para que ele compartilhe um pouquinho conosco essa expertise que ele tem, que é, sem dúvidas, fundamental para todos nós. Senger, estás por aí? Olá. Olá, pessoal.
Muito obrigado ao Fernando por essa gentil apresentação e obrigado também a Henriques, né, por proporcionar para nós essa oportunidade de a gente conversar entre colegas aqui, que são gente que trabalha com esse tema todos os dias, né? E também de eu poder apresentar alguma coisa para vocês. A gente depois fica aí à disposição para responder perguntas, que certamente sempre tem bastante, né? Que a gente sabe que, como o Fernando mesmo diz, é uma doença que pesa muito para a família, né? Eu trouxe alguns slides que eu vou compartilhar aqui com vocês. Isso aí. Então, a doença de Alzheimer, ela é uma doença familiar, né? Eu sempre lembro lá que quando eu comecei a estudar a doença de Alzheimer, eu tinha ganho um livro que era um manualzinho do cuidador, que era distribuído por um laboratório, mas ele tinha sido escrito por uma enfermeira americana, né, que se dedicava também ao estudo da doença, e a Liza, como era o nome dela, terminava o livro dela com uma frase que eu nunca mais esqueci e acho que foi uma das coisas que me fez trabalhar com doença de Alzheimer. Ela dizia o seguinte: se você encontrou um paciente com doença de Alzheimer, então você encontrou uma família doente, né? O Fernando já deu uns relatos dele, que já deixa isso bem claro, de como que essas coisas funcionam, né? Vocês veem que a grande maioria desses pacientes acaba tendo cuidados, né? Já numa fase moderada em diante, eles precisam ter cuidado. E, em geral, 80% das vezes esses cuidadores são membros da família, né? Quase sempre é o cônjuge ou uma filha, né? Em geral, as mulheres, Fernando é uma exceção, né? E uma bela exceção de passagem, uma grata satisfação, né? Que para ele, o Fernando fez de um limão uma limonada, sempre digo isso, e ele tem uma maneira muito interessante de apresentar como ele fez esse cuidado. Eu já convidei o Fernando várias vezes para falar na ABRAS, né? Que é a Associação Brasileira dos Familiares com Doença de Alzheimer, que o Dr. Eduardo, que vai falar a seguir, é o nosso presidente aqui no Rio Grande do Sul, e é extremamente importante essa entidade, porque ela dá um suporte para a família. Mas, enfim, o Fernando, já levei várias vezes o Fernando para falar, porque ele faz exatamente essa demonstração de que, de uma coisa extremamente sacrificada, ele acabou tirando coisas muito boas, né? Como ele vai falar um pouquinho mais depois. Mas, enfim, voltando um pouquinho ao que a gente está mostrando para vocês aí, que muitas vezes, né, esse cuidador é um companheiro, só que esse companheiro também é idoso. Então, vocês imaginem que dificuldade que é isso, né? E acaba que envolve quase sempre toda a família. E esse cuidador, ele é de suma importância, né, para um portador da doença de Alzheimer. E ele vai ser o elo de ligação, em geral, né? Porque, assim, como a memória dele vai se deteriorando do paciente, né? Esse cuidador passa a ser o elo, né? Ele que vai fazer a comunicação dele, por exemplo, com um médico, ele é a figura principal, porque a gente perguntar para o paciente as coisas, às vezes a resposta não é exatamente o que a gente gostaria de saber, e a gente acaba perguntando para o cuidador, né? Então, ele é que faz toda essa ligação. Esse cuidador pode ser da familiar, pode ser um cuidador profissional, mas ele é o elo de ligação do paciente com o mundo, vamos dizer assim, né? E tanto é que esse cuidador, como a gente escreve ali, esse livro é um livro bacana, né? Eu sugiro para vocês. Ele é um livro que foi lançado pela ABRAS lá em 2002. Na época, a presidente era a Vera Cauvila e um grande amigo meu, que é o Dr. Paulo Canineu. Na época, era presidente da ABRAS. E eles lançaram esse livro
né? Tem vários autores, obviamente, mas é super bacana porque ele fala exatamente sobre o cuidador, né? Então, eles dizem isso, que o cuidador tem que ter a sensibilidade de sentir pelo paciente, assim como a mãe tem pelo filho, né? Se ele está com frio, se ele está com calor, se ele está com fome, se ele está com sono, se ele tem dor, porque muitas vezes, numa fase mais adiantada da doença, o paciente não consegue se expressar, né? Ele, às vezes, tem uma dor, ele fica agitado. Às vezes, ele tem uma infecção, ele fica agitado, né? Ele tem fome, ele fica agitado. Mas muitas vezes, assim como a mãe entende o olhar do filho, o cuidador precisa entender o olhar do paciente, né? Porque ele às vezes não consegue se expressar. Então, ele vai ter que ter essa percepção de dizer o que o paciente quer ouvir, né? E o impacto que isso tem sobre o cuidador, né? E uma coisa extremamente importante, à medida que a doença vai avançando, é que a deteriorização da memória ela é um problema, mas ela não é o que impacta sobre o cuidador, né? Porque essa questão de começar a ficar esquecido, como o Fernando logo falou muito bem no início, né? Logo a gente se adapta a ela. A gente se adapta, e a gente começa a entender, não, pois é, né? A avó está repetindo muitas coisas, a gente fala uma coisa de manhã, de tarde ele já esqueceu, e a família vai tocando a vida, né? Assim. Mas, quando começam a aparecer essas mudanças de personalidades e de comportamento, que o doutor Eduardo depois vai falar muito melhor, que entende muito melhor do que eu sobre isso sim, isso começa a pesar sobre o cuidador, né? Isso começa a dificultar o cuidado, né? Aí aquele paciente que não dorme à noite, né? Aí ele começa a fazer xixi em locais inadequados, aí ele começa a querer tirar roupa, aí ele fica agressivo e assim por diante. Isso sim, aí a coisa começa a ficar bastante pesada e às vezes a família começa a ter dificuldade de manejar com esse paciente, né? A gente chama isso de sintomas neuropsiquiátricos, né, que são alterações de comportamento. Às vezes são pessoas que eram extremamente dóceis, se tornam muito agressivas, né? São pessoas que dormiam super bem de noite, daqui a pouco não dormem mais nada de noite e assim por diante, né? Então, essa é a maior causa de estresse do cuidador, são essas alterações, né? Isso aumenta muito o estresse do cuidador, porque vocês imaginem que a gente tem que estar lidando com uma pessoa agressiva, que às vezes pode até querer bater fisicamente, né? Ou agride verbalmente, ou uma pessoa que quer sempre sair, né? E acaba que isso aí, às vezes, fica muito fortemente associado à institucionalização, né? Quer dizer, assim, a família opta por colocar o paciente numa instituição porque a carga ficou muito pesada para ser cuidada em casa, né? E às vezes porque falta pessoas para cuidar, às vezes porque realmente ficou muito difícil, toda a dinâmica da família fica alterada. Eu teria N exemplos para contar para vocês, mas a gente não tem muito tempo aqui. E o que são esses sintomas neuropsiquiátricos, essas alterações de comportamento? Então, vocês veem que a gente tem uma lista bastante grande, né? São os delírios, né? Que são muito comuns, eles ficarem imaginando coisas, às vezes imaginando, né? O homem imaginando que a esposa está traindo ele, vice-versa também, né? Às vezes vendo coisas que não existem, imaginando, né? Desculpe, imaginando coisas que não são. As alucinações são aí assim, vendo coisas ou escutando coisas que não existem, mas que levam a um estresse muito grande para eles, né? Porque eles estão vendo aquilo. Por mais que a gente diga para eles que aquilo não existe, eles estão vendo ou ouvindo. Isso, em geral, causa agitação, agressões, depressão, irritabilidade, ansiedade, desinibição, né, euforia, e o contrário, que é a apatia, às vezes comportamentos aberrantes, né, tipo até de agressão física, como eu falei para vocês, anormalidades do sono, mudanças de apetite ou padrão alimentar, às vezes passam a comer muito, né? Tem uma coisa assim porque eles esquecem até que comeram, né? E vão lá e comem de novo, né? E muito comum, quem cuidou ou cuida sabe disso, né? Que às vezes eles almoçaram, tomaram café
e passa-se meia hora e eles perguntam, e aí, a gente não vai almoçar? A gente não vai tomar café? Né? Alterações sexuais, isso aí é bastante desagradável para a família, né? Às vezes entre os parceiros, né? Com o parceiro, quer dizer, e às vezes não, né? Às vezes é até fora de casa, então isso pode criar situações extremamente embaraçosas. E quando a gente fala de impacto sobre o cuidador, o que os cuidadores referem, né? Qual que é a queixa comum deles? Vocês veem ali, né, nesse primeiro fala que são alterações do estilo de vida, quer dizer, isso muda, né? Às vezes principalmente quando o cuidador é um familiar, né? E a vida dele fica totalmente modificada, né? Ele passa a se comprometer praticamente 24 horas com aquele paciente, né? E perda de liberdade, né? Porque ele não consegue mais sair, não consegue mais ter grandes atividades, o mundo fica todo ele quase que em volta do paciente. O impacto na emoção de ver, principalmente quando é familiar, né? De ver aquela pessoa que a gente tanto gosta, como o Fernando mesmo fala, se deteriorando a ponto de daqui a pouco perguntar para a gente, mas quem tu és? Né? Isso dói, como o Fernando mesmo disse muito bem. Né? A imposição de carregar um fardo, né? Assim, às vezes eu já cansei de ver, às vezes, familiares dizendo assim, não adianta, doutor, essa é a cruz que eu tenho que carregar. Né? O impacto do trabalho remunerado, às vezes são filhos que têm que deixar de trabalhar, né, para vir cuidar do familiar, como o Fernando mesmo também contou, que ele fez isso na vida dele por um bom tempo. Né? Tem um impacto financeiro, obviamente, isso. Né? E a maioria dos cuidadores acaba tendo sentimentos negativos, tipo assim, referem que tem dificuldade nesse cuidado. Né? E aí vem a história bacana do Fernando. Né? Lógico que o Fernando abriu mão da vida dele, né? de estudar, de trabalhar, para cuidar da avó. Né? Então, é que eu digo assim, ele fez desse limão uma limonada, porque de uma coisa que realmente é difícil, ele conseguiu torná-la mais agradável, como aquele momento ali extremamente prazeroso em que os dois estavam brincando com uma lâmpada. Né? Não é muito comum as pessoas terem esse tipo de atitude, mas o Fernando demonstrou que é possível. A outra coisa é a exaustão, né? As pessoas cansam, porque, principalmente às vezes quando é familiar, né? Por exemplo, as mulheres que ficam ali se dedicando ao marido doente e acham que só elas sabem cuidar. Então, é um cuidado de 24 horas. Eles são filhos, né? E eles assumem assim, também acham que só eles sabem cuidar, só eles sabem o que é melhor, e aí é óbvio que vão se estressar, e aí vão adoecer, e a principal problema é a depressão, que é extremamente comum, né? Por exaustão mesmo, né? Por exaustão. E por todas essas mudanças que a gente falou acima ali, alterações do estilo de vida, perda de liberdade, tudo isso acaba, obviamente, gerando, né? Então, e o cuidar, né? Então, o que é, na verdade, cuidar, né? O ato de cuidar é uma tentativa de reparar ou amenizar, né, culpas, né? E o problema é isso aí. As relações humanas, elas são muito complexas, né? Isso pode ser, às vezes, de pai para filho, pode ser, né? Entre o casal. Então, tudo isso, já às vezes, vem coisas que já vêm lá de muito tempo, né? Quantas vezes a gente vê uma esposa cujo marido foi alcoólatra e que trouxe bastante problemas, bastante dificuldades, né, para a família, e que lá no fim precisa ser cuidado por aquela esposa, né? Então essa é uma relação bastante difícil, né? Vai existir muitas culpas ali, quantos desejos que acabam brotando nesta relação que foi tão difícil e que agora tem que ser uma relação cuidador-cuidado. É comum essas relações conjugais e os relacionamentos entre filhos, pais e filhos que envolvem culpas, né, ressentimento, cobranças, né? Então isso
não é uma coisa tão simples quando esses cuidadores são familiares, né? Porque existem coisas prévias que aconteceram antes de aparecer a doença, que depois, né, vão se manifestar como culpas, como ressentimentos e coisa e tal. Assim como dizia esse autor, o Teixeira, existem familiares que monopolizam a função de cuidar, né? Não aceitam a ajuda de ninguém, quando aceitam, colocam 1000 ressalvas, e eles acham que só eles podem fazer as coisas. Eu tenho N exemplos assim no meu dia a dia, né? E às vezes eu digo para os filhos, o cuidador, digo, olha, vocês não vão conseguir fazer isso sozinho, né? Precisam de ajuda, tem que dividir. Não, mas o senhor não entende como é que é meu pai, o senhor não entende como é minha mãe, só eu sei como tem que fazer as coisas. E a gente já sabe que isso só vai uma questão de tempo para que as coisas, que esse cuidador vá adoecer, né? Então, e muitas vezes essa pessoa que cuida, ela espera ser reconhecida, né, e apreciada como alguém que abriu mão de parte da sua vida, porque nem sempre isso acontece, né? Porque a gente sabe que às vezes são famílias de 10, 12 irmãos e tem um que é o que fica cuidando, né? E aí, para encerrar, eu trago aqui só algumas mensagens para vocês que são cuidadores, né? De tentar amenizar um pouco esse impacto que esse cuidado traz na vida do cuidador, né? Então, reservar um tempo no início do dia, né, para respirar fundo, isso é ótimo. A respiração, ela nos tranquiliza, né? A respiração, ela nos organiza o nosso corpo, né? E uma boa oxigenação melhora absolutamente tudo, e principalmente a nossa mente, porque o nosso cérebro, ele precisa de muito oxigênio para trabalhar, ele gasta muito oxigênio. E assim, é através da respiração que a gente consegue oxigenar o cérebro, né? Outra coisa é planejar o dia, né? Visualizar o que temos que fazer, planejar horários, né? O planejamento, ele nos dá ordem, ele nos tranquiliza. E o paciente com doença de Alzheimer, ele também precisa ter planejamento. Ele gosta que as coisas aconteçam sempre iguais, né? A gente talvez não goste de rotina, mas eles precisam de rotina. Eles se sentem seguros com a rotina, né? Que é fazer o café da manhã, que é dar aquela caminhadinha depois, que é tomar um banho, que é isso, e todos os dias a mesma coisa. Isso para ele é ótimo, né? Às vezes a gente pensa assim, eu vou lá pegar o pai, vou passear com ele hoje, fazer uma coisa diferente. E aí vocês vão se frustrar, porque ele vai ficar agressivo, porque ele não vai gostar, porque o que ele quer mesmo é a rotina, né? Então, tirar um tempo para a higiene do ambiente, a higiene pessoal, né? As mulheres ir lá no salão, né? Fazer a unha, fazer o cabelo, conversar com outras pessoas, né? E fazer coisas diferentes para que a gente consiga aliviar a mente. E outra coisa é a atividade física, ela é fundamental, né? Ela é fundamental. Ela talvez seja o melhor remédio que o ser humano possa dispor contra o estresse, né? E vocês dizem que nós estamos pedindo aqui 15 minutos, né? 15 minutos e para fazer algum exercício que pode ser até por um programa ou alguma atividade que seja virtual, e de novo sempre acompanhado por respiração profunda, né? E também, como diz ali o último, ler coisas positivas, né? Ter mensagens positivas, porque escutar música, né? Isso é muito importante para nós, né? Para nós seres humanos. Não ficar olhando coisas que são só desagradáveis, que são notícias ruins, né? Isso emprega no nosso cérebro, não, nossa mente, e não é uma coisa agradável. Então, a gente tem que fazer coisas bacanas, escutar uma música que a gente gosta, uma não, várias, né? E fazer coisas agradáveis. Isso faz com que toda essa dificuldade ela fique pelo menos um pouco mais amenizada. Então, eu agradeço a todos que estão aí me escutando, né? E eu vou passar a palavra agora
ao doutor Eduardo Sabe, que vai nos falar mais um pouquinho agora sobre essa questão desses distúrbios de comportamento que os pacientes têm, que às vezes são extremamente difíceis de manejar, mesmo com medicamento. Né? Eduardo? Senger, eu vou só apresentar aqui o Eduardo. O Eduardo já está aqui? Isso. O Eduardo é médico psiquiatra e ele é o nosso presidente na Abrasa, Associação Brasileira de Alzheimer, aqui no Rio Grande do Sul. E o Senger falou muito bem, né, Eduardo, sobre as características e as múltiplas faces desse desafio. E acho que é importante a gente conhecer o desafio, porque nada melhor para se planejar para o futuro e para absorver esse conhecimento necessário do que conhecer o desafio que vamos enfrentar. Mas existem também múltiplas opções para que a gente possa manejar cada um desses desafios, especialmente quando essa situação sai do trilho, que são as alterações de comportamento, a agitação extrema desses idosos com Alzheimer. E acho que você vai ter muita experiência para compartilhar com a gente sobre esse assunto em específico. E sejas bem-vindo, como o Dr. Senger já falou, por favor. Obrigado, Fernando. Obrigado, Henriques, também pelo convite. Obrigado pelas falas do João Senger. Uma vez o João Senger comentou, depois de uma palestra minha, que ele teria a dele e disse que era sempre difícil falar depois da minha. Agora eu vou devolver, vou dizer que é sempre difícil depois de uma fala tão boa quanto a do João Senger e a inicial do Fernando também. E agradecer a todos que estão aqui. Nós temos em torno de 50, pouco mais de 50 pessoas nos assistindo, né? Eu vou compartilhar aqui alguns slides com vocês, para que a gente possa trazer um pouco também da minha experiência. Ok. Bom, o João Senger já trouxe para vocês, então, tirando um pouco o romance do que é a vida de um cuidador, né? Se a gente botar na internet cuidador e... botar cuidador de idosos, cuidador de Alzheimer, né? A gente vai ver imagens lindas, imagens maravilhosas, né? Vou tirar essa imagem aqui, estão me avisando. Bom, e a gente vê, então, que, na verdade, vamos voltar aqui, a missão dos cuidadores de idosos com demência é árdua, e nós vamos poder falar um pouquinho do quanto árdua que é isso. O Senger já falou, na verdade, eu não vou detalhar tanto a isso, mas vamos detalhar, bom, e o que a gente faz com essa missão árdua, né? Eu achei uma frase bem interessante, que é esta aqui: se a vida não está fácil para nós, imagina para quem fica cuidando da nossa vida. É a vida dos nossos familiares, a vida dos cuidadores, quando a gente está com uma situação difícil, né? Uma situação que a gente precisa realmente de uma assistência. Seja porque a nossa parte cognitiva, o nosso cérebro não está funcionando, seja por uma assistência na parte física, né? E aí eu vi também essa imagem, porque a primeira coisa é a gente poder pensar que se eu não gosto de cuidar dos outros, esse não é um trabalho para mim. Ou seja, eu trouxe todas as dificuldades que tem isso, então vai ser muito ruim para mim cuidar de alguém quando isso não faz parte de algo que me traga bem-estar, e isso vai fazer com que o paciente, a pessoa que está sendo cuidada, fique muito mal, e provavelmente esse é um círculo vicioso, um cachorro correndo atrás do rabo. Eu não gosto de trabalhar com isso, quem recebe o cuidado não gosta de ser cuidado dessa forma e o trabalho fica mais difícil ainda. Então, a primeira coisa é a gente reconhecer se a gente tem uma qualidade para isso, às vezes é dom, às vezes é treinamento, ou não, tá? Se a gente poderia estar trabalhando melhor em outra função, em outra tarefa, né? E aí a gente entra nas questões comportamentais do paciente que tem Alzheimer, né? O que faz com que ele tenha Alzheimer? Então, depois de muitos estudos, se identificou, e isso a Associação Americana de Alzheimer trouxe para nós, há alguns anos atrás, se identificou algumas causas principais das alterações. Eu vou trazer aqui para vocês 5 causas, que são os principais. É o desconforto físico, a estimulação excessiva, a estranheza com o ambiente, atividades complexas e frustrações ao interagir. Se a gente conseguir compor de manejo bom contra essas 5 situações de vida, possivelmente as agitações e os comportamentos alterados
vão ser muito menores do que se a gente não der um olhar para estas questões. Vamos olhar um pouco cada uma delas, né? O desconforto físico, por exemplo, né? A gente pode estar falando de dor, por exemplo, a gente pode estar falando de dor de dente, pode ser. A gente pode estar pensando, como o John Sanger falou, que a gente, às vezes, tem que se colocar no lugar da pessoa, porque a pessoa não consegue expressar o que está acontecendo com ela. Então, nessa foto, pode ser uma dor na alma, inclusive, pode ser que essa primeira foto de cima, ele está sem conseguir ouvir direito, então uma dificuldade auditiva, por exemplo, né? Então, vários tipos de dores. O Dr. João falou do frio, por exemplo, da fome, né? A gente dá atenção para isso. Então, a gente poder investigar, poder se aproximar e estar aberto. Não adianta a gente se aproximar sem tempo, a gente precisa ter tempo para entender o que está acontecendo, porque nem a pessoa está entendendo, né? Então, a gente chama de empatia, poder se colocar no lugar da outra pessoa e sentir o que ele sentiria naquele momento. Tá? Tem um trabalho bem interessante, que ele é de 2000 e mostra as causas de agitação numa UTI. E esse trabalho, então, me mostra, trazendo os dados aqui para a nossa tabela, mostra que o delírio, que são causas físicas, deixando a pessoa agitada, né, corresponde a 19% dos casos. A medicação, olha, medicações podem alterar comportamentos, podem deixar a pessoa ansiosa, agitada. A dor, 15%, trauma de cabeça, 6%, febre. A febre, especialmente agora, nesse momento de pandemia, ter febre já nos dá uma tremenda ansiedade, né? Sepse, que é uma infecção generalizada, uma abstinência, por exemplo, de drogas, de álcool, algum problema nos rins. Tá? Então, se a gente somar todas essas questões que são físicas, a gente vai ver que as causas físicas de agitação nesse trabalho, nessa UTI, foi de 72%. Não é muito diferente das causas de agitação dentro da residência de uma pessoa com Alzheimer. A maior parte das vezes, a pessoa está com algo físico, que a gente pode tratar de mais variadas formas. A gente vai dar uma olhadinha rápida nisso, né? A outra questão é a estimulação excessiva. Como assim estimulação excessiva? Bom, vamos pensar. A gente pode achar que está fazendo algo bom, mas daqui a pouco estão lá, reunião no final de semana, com todos os netos, e os netos fazem uma barulheira, e isso é uma estimulação excessiva para a pessoa, né? Pode ser um neto só fazer um extremo barulho, né? Bom, precisa ser essa relação, netos, que geralmente é uma relação boa, né? Netos e avós, não. Mas para a gente ter um cuidado, talvez, ao invés de reunir no final de semana, para depois da pandemia, presencialmente, reunir toda a família, a gente pode que cada filho leve os seus, um num sábado, outro no domingo, no outro sábado, no outro domingo, e assim a gente diminui um pouco a estimulação. Pode ser estimulação de várias formas, eu gosto dessa porque está bem no nosso dia a dia. Tá? Estranheza com o ambiente é um outro fator importante, né? Eu trago sempre essa imagem porque ela me lembra de uma paciente que eu atendia a domicílio e ela vinha bem, só que começou, dali a pouco, a ficar muito agitada e a gente não conseguia entender o porquê. Os familiares me trouxeram que não tinha mudado nada na medicação, não tinha mudado nada nas rotinas, não tinha nenhum sintoma novo, não tinha febre, não se queixava de dor. O que estava acontecendo, né? Então, eu fui lá visitá-la e quando eu cheguei na casa, me chamou a atenção que eles tinham trocado o tapete da sala. A sala era uma poltrona, o tapete e a televisão. Então, ela passava muito tempo do dia dela assistindo a televisão. E, então, examinei ela, não achei nenhum outro motivo para estar agitada. A gente pode depois investigar também com alguns exames, mas naquele momento eu sugeri. O que houve com o tapete? A gente tirou, porque já estava velho, feio, sujo, mandamos para a lavanderia e nós vamos passar adiante e compramos esse lindo tapete novo. Bom, foi a única coisa que mudou? A única coisa que mudou. Então, vamos experimentar trazer o tapete de volta, vai continuar sendo um tapete velho, mas vai ser um tapete limpo, e vamos ver o que acontece, né? Imagina, a família disse que não, doutor, isso não vai acontecer, não pode ser essa a causa. Ok, mas vamos fazer e depois a gente pensa em outras causas. Né? Então, trouxeram o tapete de volta, o tapete velho, trocaram o novo, tiraram da sala e, como que mágica,
a paciente passou a estar tranquila novamente. Qual a relação que ela tinha diariamente com esse tapete que se interpunha entre ela e a televisão, a gente não sabe. Mas sim, foi uma troca de ambiente, e a troca do ambiente despertou nela muita ansiedade, a ponto de ser este o problema. Vejam que interessante. A gente pode saber também se não tem uma obra acontecendo do lado e tem muito barulho, se não pifou o ar-condicionado, por exemplo. Enfim, são várias situações que podem acontecer aqui. Atividades complexas também são pontos importantes. Se a gente imaginar que a pessoa ela vai perdendo as suas funções cerebrais, ela vai perdendo a capacidade de raciocínio também. Por exemplo, uma pessoa que sempre gostou de fazer palavras cruzadas e faz palavras cruzadas complexas, em níveis difíceis, dali a pouco ela vai ter dificuldade, porque o Alzheimer avança, os neurônios atrofiam, alguns morrem, e as informações vão se perdendo, a capacidade de ligar as informações também. Daqui a pouco ela vai precisar ter palavras cruzadas mais fáceis, ou muito mais fáceis. Então é importante que a gente esteja atento, porque ela fazer a mesma coisa com uma capacidade reduzida em comparação com o que ela tinha antes, pode fazer com que ela estranhe e comece a se agitar muito. Poxa, se antes eu fazia, por que agora eu não consigo? E não conseguir concluir uma tarefa antes aparentemente corriqueira pode ser um fator de bastante estresse, bastante agitação, então vamos facilitar para a pessoa, né? E as frustrações ao interagir vão muito nessa linha também, ou por uma atividade complexa, ou por atividades muito simples. Imaginem que pode acontecer da pessoa não conseguir mais abotoar um botão, não conseguir mais dar um nó numa gravata e coisas do tipo, né? Então, que importante que a gente está atento às questões bem simples da vida, que a gente pode estar experimentando a perda de capacidades também, e auxiliar muito essas pessoas antes que elas se agitem por causa disso. A pergunta que geralmente a gente escuta é: qual remédio, doutor? O que a gente vai dar para essa pessoa parar quieta um pouco? Ela está muito agitada, como falou o Dr. João Senga, daqui a pouco vai bater em alguém. Tá? Então, o remédio, muitas vezes, sim, é um medicamento, mas muitas vezes não. Muitas vezes é um medicamento para dor e não um medicamento para agitação. Muitas vezes é um remédio para febre. Tá? Então, são muitas questões que a gente pode ver. A Associação Norte-Americana de Alzheimer, ela traz 3 elementos básicos. O primeiro é identificar e examinar o comportamento. Por que isso está acontecendo? Buscar uma causa, né? Buscar entender bem isso. Depois, explorar muitas soluções. Que ideias a gente pode ter se a gente identificou a causa para combater ela. Tá? E, por fim, podemos tentar respostas diferentes. Aqui, o foco é ser muito, muito, muito criativo. O foco especificamente na pessoa. Tirar um pouco o foco do que a gente está angustiado com aquilo, mas o foco na pessoa. Como é que é isso? Quais são as necessidades daquela pessoa com Alzheimer, com uma demência? A gente está atendendo essas necessidades? É importante que a gente possa estar olhando para isso. É uma alteração no ambiente. A gente pode tornar esse ambiente mais confortável para aquela pessoa que está adoecida. A gente pode modificar a nossa reação, porque muitas vezes a pessoa está repetindo, por exemplo, e a gente se irrita. O Fernando, naquele vídeo da avó, poderia ficar irritado. Vó, para de rir, que inferno, não aguento mais isso. Não, mas ele modificou a reação dele e entrou na brincadeira junto com a avó. E essa abordagem fez com que ela continuasse no movimento de contínua felicidade e não agitada. Então, a nossa forma de reagir pode ser, inclusive, a causa de uma agitação, e temos que estar atento a isso, né? E, principalmente, a gente poder estar atendendo essas pessoas com uma forma muito calma e dando um suporte para essas pessoas, o suporte que elas precisam, né? Podendo se mostrar que estamos ali para ajudar a pessoa. Trazendo um pouco exemplos muito, muito, muito criativos, porque é essa ideia que eu quero trazer para vocês, o quanto nós somos capazes de pensar diferente, tá? A gente tem a Johanna Basford, que há alguns anos atrás, ela pensou em livros para colorir para adultos, o que muita gente achou um tremendo escárnio. Imagina, pessoas adultas vão ficar pintando livrinhos de colorir. Tá? Bom, mas ela apostou nessa ideia, né? E vejam, ela rendeu na primeira leva 1 milhão de cópias. Então, uma pessoa que pensou um pouco diferente usou a criatividade
E esse é o ensinamento para a gente lidar com as pessoas que têm Alzheimer, né? Esse é um outro exemplo, né? Esse hospital, na Alemanha, ele criou uma parada de ônibus, porque os pacientes com Alzheimer ficavam toda hora repetindo, ou muitas vezes, eu quero ir para casa, eu quero ir para casa, né? Então, me sugeriram, ok, então nós vamos lá para a parada de ônibus, pegaram o ônibus para ir para casa, o tempo passava, se trocava os assuntos, daqui a pouco a enfermeira sugeria, vamos voltar para casa, o cuidador, né? Vamos entrar, está na hora de comer, não queres tomar alguma coisa? E a pessoa aceitava e voltava. Vejam na descrição logo ali embaixo que à primeira vista o staff do hospital achou que ia ser uma bobagem, que não iria funcionar, até primeiro o paciente utilizar o ponto e voltar então para dentro do hospital mais calmo. É impressionante que a gente possa ter um efeito com algo que a gente nunca tinha pensado nisso. O Fernando e o João Senger vão lembrar de quando a gente foi visitar na Holanda alguns residenciais geriátricos e conhecer como é que tratavam lá. Alguns residenciais geriátricos tinham uma parte que era uma parada de ônibus. Tinha um outro que era uma praia. Nessa praia a pessoa entrava e começava o barulho do mar, o barulho dos passarinhos, as ondas quebrando, havia um vento. Então são estratégias bem interessantes para alterações de comportamento, né? Existe também a bonecoterapia, que é algo que a gente pode abordar num outro encontro nosso, que é bem interessante. Existem umas técnicas, umas regras para a gente fazer isso, e a principal delas é não entender que isso é uma infantilização. A pessoa com Alzheimer, ela pode realmente ser muito beneficiada, e acaba sendo um preconceito nosso colocar isso como algo infantil, que na verdade aquela pessoa tem um funcionamento diferente do que tinha antes. É bom que a gente possa entender isso, né? Aqui estão reunidas muitas relações afetivas, do cuidado. Vejam que funciona para homem, funciona para mulher, tá? É bem interessante, em outro momento a gente traz esse assunto. Essa foto é para um exemplo que eu trago para vocês, um congresso que eu participei no Rio de Janeiro, onde tinham vários casos de quadros de agitação, era descrito o caso, e então a gente deveria interagir e escolher das opções, letra A, B, C, D, E. A letra A, B, C e D era sempre um tipo de medicamento, e a letra E era nenhuma das acima. Em todos os casos, eram 5 casos, a resposta certa era nenhuma das acima. E o que eu guardei bastante é o caso de uma senhora com Alzheimer, que durante as refeições o clima ficava muito pesado. A filha servia o prato da mãe, servia o dela logo à direita. O que a mãe fazia? Pegava e se servia do prato dela, à sua direita. A filha ficava muito irritada com aquilo, brigava e perguntava: mãe, por que tu faz isso? Come da tua comida, tá aí, acabei de servir, tá quentinha, por que tu quer da minha? E se tentaram vários medicamentos, vários, tá? Se investiu algum custo nisso, não funcionou. Até que ela, já muito irritada, a filha disse: eu vou fazer uma coisa diferente. E o que ela fez? Algo que existia dentro da sua casa, não precisou buscar numa farmácia, não precisou gastar com isso. Ela serviu 3 pratos. Ela serviu o da mãe, ela serviu o dela e no meio colocou um terceiro prato. O que a mãe fez? O mesmo que ela sempre fazia. Começou a avançar no prato à sua direita. Só que agora o prato à sua direita não era mais o prato da filha. Era um prato de ninguém. Passou a ser o prato da mãe. O primeiro prato começou a sobrar e cada vez mais a filha começou a reduzir a comida que colocava ali. Uma solução espetacular que basicamente veio da estratégia criativa da filha. Não precisou nenhuma medicação e trouxe uma paz para o momento sublime, que é o momento de estarmos comendo uma refeição com os nossos familiares. Para encerrar essa imagem do Lipio Hadi, desenho animado antigo, e o que eu quero trazer aqui para vocês é de lembrar que quando a gente tem uma pessoa com Alzheimer, ela está muito comprometida. A sua capacidade de pensar e de agir de uma forma que confere a ela cognição é muito difícil. A gente precisa de alguém, e essa pessoa ou é um familiar ou é um cuidador. Às vezes o cuidador é o próprio familiar, é a pessoa que vai tocar esse barco. E é essa pessoa que a gente está, então, colocando hoje algumas ferramentas para que ela exercite a sua criatividade, para que ela, como o Dr. João falou, tenha saúde física e emocional para enfrentar o que vem pela frente, o que está acontecendo. Se a gente não tiver isso, essa outra pessoa, ela acaba adoecendo também. E as duas pessoas adoecendo,
acabam à deriva, vão sofrer muito mais. Então, para a gente lembrar, sempre quando a gente começar a se irritar no cuidado com alguém com Alzheimer, de que quem está doente é aquela pessoa com Alzheimer, não nós. Nós temos condições e a capacidade de enfrentar e trazer de novo aquela pessoa para o relento, para a gente poder tocar a vida dela. Vamos sair daqui. Aqui isso que eu tinha para vocês. Vamos ver como é aqui. Parar de compartilhar. Era isso, Fernando, Senger, Júlia, isso que eu tinha para trazer para vocês, e aberto as perguntas que podem vir daí. Legal, Eduardo, muito obrigado. Adorei essa analogia do navegador, e acho que nós familiares somos mesmo navegadores, e nós estamos navegando tanto pelos nossos oceanos quanto pelos oceanos do outro, e é uma tarefa muito complicada, até porque estamos navegando em oceanos, em águas completamente desconhecidas, né? Ninguém espera encarar esse desafio, e quando ele surge, nós temos que refazer a programação que tínhamos para o futuro, repintar aquele quadro que tínhamos preparado, aquela ideia, que, claro, gera muita frustração, né? Não atingirmos os objetivos da forma como gostaríamos. E até encontrarmos aquele conceito de que sim, é possível vencer a doença todos os dias, e sim, é possível viver a perspectiva de futuro, a gente demora muito tempo. E eu vou pegar esse gancho teu, Eduardo, do cuidador. Senger, tu está aqui também com a gente nesse debate, para a gente conversar um pouquinho sobre as gerações, esse conflito geracional, né? Porque nós já vimos que muitas vezes quem cuida é uma filha, só que essa filha não cuida só de sua mãe ou de seu pai. Nós estamos muito acostumados a receber famílias que cuidam de 3 gerações ao mesmo tempo, netos e também de seus pais. Como que essas famílias, esses cuidadores especificamente falando, podem também cuidar de sua própria saúde? Porque cuidando de 3 gerações, há espaço para a sua própria? Então, acho que é o que a gente falou um pouco antes, né, Fernando? Eu acho que a gente tem uma situação muito peculiar, né, que eu aprendi uma vez assistindo uma aula, que nessas situações ela parece muito com aquela situação de quando nós pegamos um avião e o avião começa a andar na pista antes de decolar, e a aeromoça vai lá na frente fazer as demonstrações de segurança, né? E ela diz assim, que no caso de uma despressurização, cairão máscaras de oxigênio na sua frente, e ela diz assim, primeiro ponha a sua e depois ponha, né, quem estiver do seu lado, seja criança, ou seja um idoso, seja um dependente, né? Mas por que dessa situação, né? Porque quer dizer o seguinte, se por acaso aquela pessoa resolver primeiro colocar na outra e ela passar mal, nós vamos ter 2 problemas, né? E assim, se ela colocar nela, ela vai dar tempo para ela conseguir atender a outra. Então, esse mesmo raciocínio tem que ser feito nessa situação, né, de cuidados aí da família, aonde o cuidador precisa se cuidar. Ele tem que estar bem para poder cuidar de outro, né? Se ele ficar mal, nós vamos ter um grande problema, que nós vamos ter 2 doentes ou 3 doentes, seja como for, uma família desamparada, se for o caso das 3 gerações, né? Eu acho que às vezes assim essa situação ela é muito inesperada, como tu já falaste, né, Fernando? E eu já tive muitas experiências assim, por exemplo, daí às vezes a filha o filho resolve levar a mãe ou o pai que demenciou para sua casa, né? Para cuidar na sua casa. Só que na sua casa já tem os filhos também. E isso dá uma alteração da dinâmica da família muito grande. Eu teria N histórias para contar aqui, pena que a gente não tem tempo, né? Mas às vezes isso é muito complexo. A gente precisa ajudar
administrar essa situação, né? E, obviamente, que aí não entra a questão de medicamento, não entra nada, mas às vezes são questões bem difíceis de administrar, porque envolve várias pessoas. Então, aí, eu diria que a carga do cuidador, ela é maior ainda, né? Ela é maior ainda, porque tem toda a responsabilidade, né, dos outros familiares junto, além do paciente. E aquela questão que a gente fala de novo, então, que ele tem que estar muito bem, esse cuidador, para poder administrar toda essa parte aí. E esse cuidado é mais ou menos o que eu quis passar rapidamente ali naqueles 2 últimos slides, de que é extremamente importante o cuidador ter o seu tempo, né? Eduardo, eu queria falar um pouquinho sobre esses... Deixa eu só completar, assim, Claro. tá perfeito o que o Dr. João falou, mas só completar que isso não é só para familiares. Um cuidador que trabalha no home care ou no residencial geriátrico, tá? Esse cuidador também, quando volta para casa, ele também tem uma família, ele também tem marido, às vezes conflitos, ou esposa em conflitos, também tem filhos, também pode ter pais e avós com a doença de Alzheimer. Então, imagina tu passar 6 horas, às vezes 12 horas trabalhando com isso, e chega em casa e a situação se repete, só que agora se repete para um familiar seu, né? Então, é muito importante todas as dicas que o Dr. João trouxe e a gente poder olhar também para esse cuidador. E aí tu apresentaste também, tu trouxeste para a gente diversas formas, manejos desse momento crítico, quando as alterações de comportamento e essa agitação extrema tomam conta e a situação sai do trilho. Mas muitas delas envolvem, e eu vou trazer de volta um pouco da minha própria experiência, muitos desses manejos envolvem decisões difíceis e dilemas éticos, né? A gente fala na relação entre verdade e mentira, a relação entre as bonecas e a infantilização, como tu disseste também, os tapetes e a possibilidade de quedas. Como é que o que é chave na hora que um familiar tem que tomar uma decisão? Uma delas, que tu te lembras muito bem, foi a minha avó com o cigarro, que acalmava ela e que fazia parte da personalidade, da identidade dela, mais de 60 anos, e quando retirado do contexto da minha avó, ela ficou extremamente desnorteada. Era uma das únicas coisas que ela ainda lembrava, e ela não se esqueceu até o último dia. Então, como que a gente pode entender bem o que pode ser tirado, o que deve ser mantido, e nos relacionarmos melhor com esses dilemas éticos? Então, tem bastante coisa aí, né, Fernando? Eu até deixei aqui o teu livro, Roy, que tem muitas dicas em cima da tua experiência, né, para dar propaganda, né? Mas é muito legal mesmo, a gente usa no treinamento de técnicos de enfermagem e cuidadores, né? O quanto tem exemplos que a gente pode usar nisso. E, por exemplo, vamos ter que entender a situação, o que está acontecendo. Se a gente entrar para atender uma pessoa com Alzheimer, achando que ela tem as mesmas condições de assimilar a situação e o que está acontecendo do que a gente, não vai dar certo. É a mesma coisa que a gente assistir um filme de ficção, por exemplo, né? E a gente ficar bravo. Vamos pegar, por exemplo, vamos assistir Star Wars e ficar bravo porque a espada laser não existe. Ficar bravo porque se fizer com a mão e o objeto não vem. Isso é uma mentira, imagina. A gente não fica bravo por quê? Porque a gente sabe que nós estamos indo para um filme de ficção. Tá? Então, o paciente com Alzheimer, é bom que a gente saiba que nós estamos entrando num mundo em que a realidade dele não é conectada com a nossa, em que tem muito mais fantasia do que realidade. Bom, mas aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar na situação quando a tua avó que fumava ia dizer que quem tinha fumado era o anão, né, que aparecia no jardim e pegava os cigarros dela. Ok, eu vou brigar com ela? Então, essa é uma situação caricata e é do mundo da fantasia. Mas se eu entrar nesse mundo, eu não vou estar mentindo para ela, eu não vou estar dizendo que ela... Eu não vou estar sonegando a realidade dela. Bom, daí eu costumo lembrar muito o que a gente faz, e a gente não se importa de forma alguma, o que a gente faz na Páscoa e no Natal. A gente fala para as crianças do coelhinho da Páscoa que bota ovos de chocolate, ovos com amendoim. A gente fala no Natal do velhinho que traz presentes. Tá? E isso não seria, de certa forma, mentira?
Não, por quê? Porque a gente está entrando no contexto daquele mundo da fantasia e da cultura. Então, é a mesma coisa quando a gente trata de alguém com Alzheimer, se aproxima de alguém com Alzheimer, entender o quanto ele não está conectado com a mesma realidade que a gente e nem tem condições físicas do cérebro de processar as informações como a gente processa. O Dr. João pode falar bastante isso. E então, Fernando, eu acho que tu tens um termo, né, que tu usa, que é a mentira terapêutica, né? Uhum. Eu acho que ela é válida, né? Eu sempre acho uma coisa que, e sempre digo quando a gente fala para alguém, ônibus que leva. né, quando a gente fala para um que é, eu acho que medicina, para fazer medicina, a gente precisa de duas coisas que são fundamentais. Uma é ter conhecimento, quem tem dúvida. A segunda é ter bom senso. Eu acho que isso vale muito, e às vezes vale muito mais o bom senso, né? Porque numa situação, por exemplo, às vezes a paciente, às vezes é uma questão de comida, né? Às vezes é uma questão de gosto, de querer fazer alguma coisa, e a gente achar que nem a história do cigarro, né? A gente achar que, putz, mas eu não posso deixar ela fumar, porque vai fazer mal, porque isso e aquilo. Mas é claro que se a gente deixar ela fumar controladamente, ou deixar ela comer determinada coisa controladamente, né? Seja o que for, isso não vai alterar, isso vai aí é uma questão de qualidade de vida, né? E eu acho que isso é importante, né? Eu acho que assim, quando a gente pensa em tratar, eu acho que vocês já viram lá que tem um slide lá que eu sempre mostro, que no início do cuidado, o que interessa para a gente nesses pacientes é manter uma boa qualidade de vida, né? Depois sim, vai vir lá o cuidado mais apropriado e lá no fim então vai vir onde a gente só tem mais a questão paliativa, a questão do conforto, né? Então acho que a qualidade de vida é fundamental a gente poder oferecer para eles uma qualidade de vida. E isso talvez vai envolver algumas coisas que possam ser até possíveis de crítica, né? De algum lado, de algum colega, ou de coisa assim. Mas a gente tem que analisar cada caso. Acho que aí cada caso... E acho que por isso que medicina é uma coisa difícil, né? Por isso que eu acho que nunca ninguém vai consultar um computador, né? Porque não dá. Como diz um amigo meu, que ninguém tem a digital igual, né? Todo mundo é diferente. Então, acho que a gente tem que analisar cada caso com bom senso, né? E tendo conhecimento, obviamente, para também poder tomar algumas decisões, sejam elas, às vezes, em termos de medicamento, ou de permitir algumas coisas que talvez a gente fosse pensar que num outro paciente que não fosse comprometido, talvez a gente não ia deixar que aquilo acontecesse, né? Mas, como diz o Eduardo, a gente... eu acho que aí que está o difícil dessa doença, é que, mas assim, a grande maioria dos cuidadores são familiares. E aí, nesta relação, entra afeto, né? E aí que a coisa às vezes complica. Porque quantas vezes eu já atendi pacientes que levaram um tapa da mãe ou do pai, né? E os filhos contam isso chorando para a gente, né? O meu pai nunca na vida nem levantou a voz para mim, e agora ele me bateu, né? Então, aí o que aconteceu? Aí entrou, obviamente, o afeto. Ela tá doída com aquele pai que bateu nela, né? Se fosse uma situação normal. Mas aquele paciente, a gente precisa entender que ele está doente, né? Naquele momento, quem bateu na filha, né? No caso, não foi o pai, né? Foi uma pessoa que talvez se sentiu agredida, talvez não reconheceu a filha naquele momento. Então, a gente precisa ter a capacidade de se colocar no lugar deles, né? E de que talvez eles não estejam entendendo o que está acontecendo. E aí? Né? E aí, agora, se a gente lidar
só com afeto vai ser muito difícil. Mas também não pode ser uma coisa mecânica, né? Não pode ser uma coisa automática. Esse cuidado, porque aí vai faltar o afeto também. Então, eu acho que é uma situação bastante difícil, né? Eu acho que não existe nenhuma regrinha, uma receitinha especial para se lidar. Acho que cada um. E, de novo, eu volto a dizer, eu acho que o importante é ter bom senso nesses momentos, né? Essa falta de regrinhas, como tu disseste agora, para a gente é muito frustrante nesse início, né? Quando a gente descobre a doença, tudo bem, eu não posso curar quem eu amo, mas pelo menos eu quero que me digam o que eu tenho que fazer. E é justamente o que eu falo agora nesse novo livro. Não tem como, não existe uma receita de bolo, porque a gente está falando de uma equação onde a gente está inserindo diversas emoções que se adicionam, se subtraem, se adicionam novamente, se multiplicam, e a gente não sabe aquela dinâmica familiar que é muito diferente da outra, a reserva afetiva que há, como que a doença está se manifestando e afetando essas emoções. Então é muito difícil encontrar essa equação, né? E tem uma pergunta aqui do Flávio, que ele colocou no chat, em relação à troca de ambiente. Uma conversa sobre o assunto resolveria? A gente sabe, vocês podem falar muito melhor que eu sobre as características da doença, mas eu ainda vou adicionar um outro tópico nessa mesma pergunta, né? Por mais que eles esqueçam, eu, como familiar, devo informar essa mudança de ambientes? Por exemplo, se estou mudando meu pai, minha mãe, minha avó de sua casa para minha casa, é ético de minha parte que primeiro eu informe tudo o que está sendo feito e diga para ela quando, como essa mudança vai ocorrer, ou por conta da doença eu posso me abster desse planejamento e posso simplesmente tomar as decisões por minha conta? Eduardo? Assim, ético da tua parte vai ser ético da tua parte. Agora, o quanto ético da tua parte vai beneficiar ou deixar a pessoa mais atrapalhada é que é a questão. Como disse o Dr. João, isso é caso a caso, né? Então, nada impede de que a gente esteja seguindo uma linha de raciocínio e a gente se depare com uma má notícia que não funcionou. E aí a gente pega aquela via do lado e troca a nossa estratégia. Tá? Então, via de regra é isso. Cada caso é um caso. Sim, a gente pode tentar seguir a nossa ética, mas a gente pode também olhar para a ética do ponto de vista do paciente, do que está trazendo para ele um benefício ou um malefício. E essa é a balança, né? Esse é o que vai fazer com que a gente possa ser criativo para realmente poder estabilizar, deixar as questões com mais qualidade possível. Eu concordo com o Dr. Eduardo plenamente. Sim, eu só teria uma ressalva, que eu acho que vai depender muito do estágio que esse paciente está da doença dele, né? Se for um estágio inicial, eu acho que a gente tem toda a obrigação de comunicar todas as coisas como se fosse para qualquer outra pessoa, né? Porque ele tem ainda a capacidade de discernir e até às vezes de decidir coisas, né? E cada vez mais tem se usado isso, né? Fora do Brasil, por exemplo, muitas entidades, os pacientes participam, né? Eles participam, eles fazem questão que eles participem. Obviamente, são pacientes que ainda têm capacidade, né, de algum raciocínio, alguma decisão. Agora, acho que quando são pacientes que estão num estágio mais avançado, às vezes essa comunicação, que nem o Dr. Eduardo disse, ela talvez não vai ter um resultado que a gente esperaria, né? E aí eu acho que a gente pode pular algumas etapas aí nessa história, mas acho que depende muito do estágio que esse paciente está da doença dele. E pegando estágios iniciais, inclusive, muito bem lembrado, tem pacientes que a gente, bem para a gente comunique, inclusive, a doença que eles estão passando, tá? Inclusive que eles possam, de uma forma com capacidade de compreensão disso, que eles possam planejar a sua vida dali para frente. Sabendo o que vem pela frente, eles podem planejar, bom, e aí, como é que eu vou ser cuidado, por quem eu vou ser cuidado, o que eu posso alinhar com... Opa, trancou.
Trancou o Eduardo. Trancou, Eduardo. Não estamos te escutando. A própria doença de Alzheimer para o paciente em fases Voltou, iniciais. Eduardo. Né? Deu uma trancadinha, Eduardo. Se tu quiseres retomar aí um minutinho. Não sei aonde que trancou, mas a ideia é que em fases iniciais, né, tirando algumas exceções em que passa a ser bem arriscado isso, nas fases iniciais a gente consegue, inclusive, trabalhar bem com o paciente a ideia de explicar a doença que ele tem e o que vem pela frente para que ele consiga se organizar e planejar a sua vida a partir dali. Legal. E era também uma dúvida do Flávio, que ele colocou aqui no chat. Mas eu, infelizmente, tenho essa difícil tarefa também de encerrar esse nosso bate-papo, mas antes eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, que foi uma pergunta da Elizabeth, que de forma muito delicada contou um pouco de sua história no chat, e ela perguntou: eu gostaria muito de saber se o meu pai sofre. E eu queria que vocês, os dois, relatassem um pouco de suas perspectivas e que fizessem também suas últimas declarações. Bom, vamos lá, como eu comecei, eu acho que essa questão do sofrer é óbvio que ele sofre, né? É óbvio que ele sofre. Talvez não da mesma maneira que a gente sofre, nem pelas mesmas coisas que a gente sofre, né? Mas eles sofrem dor, né? Eles sofrem quando estão sendo rejeitados, eles sofrem pela falta de amor, eles sofrem pela falta de atenção, eles sofrem, claro que eles sofrem, né? A gente tinha uma presidente da Abras aí de Porto Alegre, de muitos anos atrás, não vou citar nome porque são questões éticas, né? Mas que era uma pessoa muito querida, e ela por muito tempo ela militou na Abras, e ela sempre dizia uma coisa muito bacana, assim, ela dizia que tinha uma linguagem que todos os pacientes com Alzheimer entendiam, era o amor, né? Então eles têm sentimentos, óbvio que eles têm sentimentos, né? E tendo sentimentos, eles sofrem, eles percebem quem são as pessoas que eles podem confiar, quem são as pessoas que eles gostam, né? Eles gostam de momentos de tranquilidade, eles não gostam de momentos de agitação e assim por diante. Então, assim, eles sofrem. Eu acho que a gente precisa entender, talvez de uma maneira um pouco diferente do que nós, mas eles sofrem, com certeza. E, para terminar, uma pena que o tempo sempre é curto, né? Eu queria agradecer muito ao Fernando, ao Dr. Eduardo, né? A Henriques, que proporcionou aí no papel da Júlia, que sempre fez o contato conosco, organizou tudo, mas também, principalmente, a todos que estão aí nos assistindo aí já há quase 1h30, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês de estarem aí junto conosco. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, doutor João. Doutor Eduardo, por favor. Olha, uma pergunta bem interessante sobre sofrimento, né? E eu acho que é importante também a gente, reforçando o que o Dr. João trouxe, a gente lembrar de quem era essa pessoa antes, que se a gente fizer esse exercício, provavelmente a gente vai conseguir observar situações que vão lembrar sofrimento ou não. Por exemplo, se eu pensar assim, o meu avô quando estava sofrendo, ele sempre franzia a testa. Bom, esse pode ser um indicativo, né, de que aquela pessoa com Alzheimer franziu a testa, está sofrendo. Ou mexia na cabeça, ou fazia assim com as mãos, enfim. Então, são formas da gente não estar acessando algo verbal, que a pessoa não consegue, mas o corpo está expressando e a gente pode identificar isso, né? Então, fazer esse exercício, e a gente pode fazer exercício de observar nos nossos pares, nossos filhos, nossos pais, nossos avós, mesmo que eles não tenham Alzheimer, de poder fazer uma leitura corporal, e ter essa memória, que a gente pode depois trazer em momentos mais difíceis, né? Algumas vezes o sofrimento ele é super fugaz também na pessoa com Alzheimer, né? Ela está sofrendo, 2 minutos depois está rindo, ou está sofrendo e a gente consegue reconectar ela. Eu lembro uma senhora que estava muito agitada lá no residencial geriátrico e eu estava numa outra sala, escutei ela batendo boca. Quando cheguei lá,
ela estava com a bengala em riste, pronto para agredir a técnica de enfermagem. E naquele momento a gente estava fazendo um sorteio para um teatro, alguma coisa assim, e nós estávamos separando os números e os nomes para colocar no saquinho. Quando eu escutei aquilo, a gente pegou, botamos os números no saquinho, os nomes, corremos para lá, e eu olhei para ela e disse para ela, fulana, a gente precisa fazer um sorteio. E ela me olhou assim, como assim fazer um sorteio? Um sorteio para uma peça de teatro, uma comédia. A gente vai sortear aqui um funcionário e um idoso. Ah, mas e o que tu quer? Eu quero que tu nos ajude. Aí o que eu preciso fazer? Precisa botar a mão aqui no saco e tirar o premiado, né? São 2 premiados. É só isso? É só isso. Então vamos lá. Daí abriu o saco, ela botou a mão, tirou o nome. Olha, fulano ganhou. Fulano ganhou, que legal. Depois tirou outro nome. Então aquele estresse todo que estava acontecendo, né? Terminamos o sorteio. Era isso. Tá, vou para o meu quarto então. E foi para o quarto. Então também às vezes o sofrimento pode ser muito fugaz se a gente conseguir reconectar outras emoções que fazem parte dessa pessoa. Porque o sofrimento pode acontecer, assim como os outros sentimentos positivos também, a gente pode resgatar, também podem estar preservados. Tá? E a minha mensagem final, então, é em cima do que eu falei nos slides, que é sejam criativos dentro daquilo que vocês conhecem, do familiar de vocês que está passando com Alzheimer, dentro daquilo que vocês estão aprendendo sobre a doença, dentro daquilo que vocês podem trocar com outras pessoas que estão passando por isso também. Vejam que tem questões que a gente não imagina como lidar, daqui a pouco vai conversar um vizinho, um amigo, um professor, um médico, conversar muito, trocar muitas ideias com o médico que está atendendo. Daqui a pouco vem uma ideia que nos ajuda bastante a conduzir melhor. Sejam criativos. E eu vou me empoderar um pouco também dessa resposta. Parece que a nossa missão como cuidadores é justamente sofrer ao lado, né? E não é. A nossa missão é livrar quem dessa doença sofre. E ao longo do caminho, nesse percurso cheio de curvas e de pedras, a gente vai sim cometer muitos erros. E são erros que eu costumo chamar de erros benevolentes. A gente não quer errar. Mas a gente está enfrentando uma situação completamente desconhecida e no amanhã nós seremos melhores cuidadores do que fomos hoje. E isso é um processo, é um contínuo processo de aprendizado e vai ser um processo até o último dia. E naquele último dia seremos melhores cuidadores, muito melhores cuidadores do que fomos no primeiro quando recebemos o diagnóstico. E claro que nesse processo a gente vai aprender a minimizar esse sofrimento e a oferecer mais qualidade de vida, não só para aquela pessoa que vive com Alzheimer, mas também para todos nesse ecossistema que estão envolvidos, implicados. E eu vou chamar a Júlia, agradeço a todos que participaram com a gente essa noite. Muito obrigado, doutor João Senger, doutor Eduardo Sabe, profissionais que admiro muito profissionalmente e também como pessoas, amigos, que hoje eu tenho o prazer de dizer que são meus amigos. Júlia, por favor, eu sei que tem um recado para dar para o público. Oi, pessoal, boa noite. Primeiramente, muito obrigada, doutor Eduardo, doutor João e o Fernando também pelas exposições, né? As histórias de vocês, a experiência de vocês é sempre muito bem-vinda. Nós gostamos, aqui na Higgs, nós gostamos muito dessa parceria. Novamente, uma chuva de elogios e o pessoal compartilhando as suas histórias, né? E para o pessoal do chat, nem todas as histórias a gente consegue trazer aqui na fala, mas todo mundo lê e todo mundo que está assistindo também lê, então tenho certeza que muita gente se sentiu bem acolhida. E aí, para finalizar, só um recadinho, o nosso evento ele já era certificado, e aí nós vamos emitir esses certificados em até 7 dias úteis, tá? A Simpla faz o registro automaticamente, então vocês não precisam assinar nada, não precisam marcar nada, só quem assistiu a palestra já está registrado. E aí, por e-mail, vocês vão receber a notificação de que os certificados já estão disponíveis, tá? O nosso ciclo de palestras é uma atividade mensal, então nós temos sempre, todo mês a gente tem um ciclo, às vezes de 15 em 15 dias também, como esse aqui, que é uma segunda edição do mês de outubro. E é isso. Muito obrigada a todos. Esperamos vocês nos nossos próximos eventos e esperamos o doutor Eduardo, o doutor João e o Fernando para próximas parcerias, tá? Obrigadão. Boa noite.